Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Reverendíssimo Padre João Batista, Padre Jean, paraninfos do dia de hoje, os homens do terço, a Liga Católica e a Cruzada Eucarística. Hoje o tema da nossa reflexão é Nossa Senhora Mulher Orante, mulher de oração. Primeira pergunta que nós devemos nos fazer é a gente procurar entender o que é a oração. Santa Teresa, ela nos dá uma definição bastante simples daquilo que é a oração. Santa Teresa diz que rezar é falar com Deus, falar com aquele que nós sabemos que nos ama. Nós devemos procurar descer mais profundo na oração, na necessidade que nós temos da oração. A necessidade da oração, nós poderíamos dizer que está fundada nos desígnios de Deus. Nossa Senhora disse em Fátima: orai, orai muito, os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Por que nós precisamos rezar? Porque Deus tem desígnios de misericórdia para conosco. Segundo o desígnio de Deus, todos nós fomos chamados a sermos filhos de Deus no seu Filho primogênito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece pela ação do Espírito Santo. No dia do nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus não apenas como uma palavra, não apenas como um título, não apenas como algo convencionado entre as pessoas, mas nos tornamos filhos de Deus de fato. Nós trazemos em nós a vida de Deus e nós somos chamados a viver em comunhão com Deus. E daí a gente tem que pensar que como que eu vou viver a vida de Deus? Eu vou viver a vida de Deus através da graça que é colocada na minha alma no dia do meu batismo e que eu conservo enquanto não cometer um pecado grave, mas também pela vida de oração. A graça é algo constante na nossa história, enquanto nós não estragarmos esse plano com o nosso pecado. E além disso, a oração é algo dinâmico, é algo que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Nós somos chamados a viver a vida de Deus, nós somos chamados a viver com Deus aqui embaixo. Nós temos uma grande dificuldade, que enquanto nós caminhamos aqui embaixo, nós temos muita distração. Pode parecer que Deus não tenha um lugar tão importante, pode parecer, e a gente pode até observar em algumas pessoas, que existem aqueles que vivem como se Deus não existisse e a sua vida corre aí pela história. Porém, um dia nós vamos nos dar conta do lugar de Deus na nossa existência. Nós fomos criados por Ele, nós fomos criados para Ele. Deus nos chamou na sua misericórdia para que um dia nós possamos viver com Ele na eternidade, contemplá-lo na eternidade. E o bonito e o grande é que Ele nos chama a já começarmos a fazer isso aqui na terra, vivendo na graça e através da vida de oração. Nós, de alguma forma, já vemos a Deus aqui embaixo. Nós, de alguma forma, já estamos falando com Deus aquilo que nós vamos fazer de uma maneira muito perfeita lá na vida eterna. E daí que a gente precisa rezar. Daí que a gente não pode ver a oração apenas como uma série de fórmulas que eu repito. Não podemos ver a oração apenas como algo que eu preciso fazer para não pesar na minha consciência, mas eu preciso ir mais profundo, ver a oração como uma necessidade. Eu preciso falar com Deus. Por que eu preciso falar com Deus? Porque eu me dou conta da minha pequenez, eu me dou conta do pouco que eu sou, e ao mesmo tempo eu me dou conta do grande que Deus é. Por isso eu preciso me dirigir a Ele, eu preciso olhar para Ele, eu preciso caminhar com Ele aqui na terra, para que a nossa vida tenha sentido, para que a gente possa seguir adiante e não perder o rumo da estrada que vai nos levar à vida eterna.
O céu é o nosso destino, o céu é o nosso porto de chegada. E a oração é o meio que alimenta essa vida de Deus em nós, essa comunhão de vida em nós. Nós não podemos pensar, e temos certeza que não funciona, quando duas pessoas se amam, mas elas não se veem, elas não se encontram, elas não trocam impressões, não dividem a vida. Esse amor vai acabar. Assim também, se a gente não reza, a gente não divide a vida com Deus. Deus não está presente na nossa caminhada e tudo se torna extremamente mais difícil. Existem pessoas que conseguem, mas sem dúvida que é um caminho espinhoso, que é um caminho que não vai nos levar aonde nós queremos chegar. E hoje nós olhamos para Nossa Senhora como mulher orante, como mulher de oração. Nossa Senhora, ela é mestra da vida espiritual de cada cristão. Com ela nós aprendemos a transformar a nossa vida num culto agradável a Deus nosso Senhor. Nós ouvimos há pouco no Evangelho São Lucas nos relatar essas palavras tão misteriosas que mostra como era Nossa Senhora por dentro. Nossa Senhora guardava todas as coisas, meditando-as no seu coração. Nossa Senhora, São Lucas está dizendo, não era uma mulher precipitada, mas uma mulher contemplativa, uma mulher de oração. Vamos olhar para Nossa Senhora e vamos pensar o que ela nos ensina sobre a oração. E nós começamos olhando para a anunciação do anjo. Nossa Senhora estava rezando quando o anjo aparece para ela para anunciar o desígnio de Deus, que Deus havia escolhido ela para ser sua mãe, que Deus queria ser um de nós. Existe uma história contada num livro apócrifo do Evangelho de Maria, e nesse livro se diz que Nossa Senhora estava em casa quando chegou São Joaquim. São Joaquim tinha ido na sinagoga ouvir a palavra de Deus. E lá na sinagoga eles leram um trechinho do profeta Isaías, no capítulo 53. E nesse capítulo 53, Isaías fala do Messias como o servo sofredor de Javé, como alguém que abraçaria o sofrimento, e o sofrimento se tornaria redenção para muitas pessoas. E esse livro, que não é certo que aconteceu isso, mas é uma história piedosa, diz que todos se calaram, todos ficaram com muito temor, porque esperavam o Messias como um grande libertador, como um homem de poder. E de repente, Isaías nos dá essa dica, profetiza que o Messias, ele desceria e abraçaria todo o sofrimento. E o livro ainda diz que São Joaquim comenta com Santana e com Nossa Senhora o acontecido, o silêncio que reinou na sinagoga, e Nossa Senhora guardou aquilo e foi para o seu quarto. E lá Nossa Senhora teria dito na sua oração que estava tudo bem, que se Deus queria vir assim ao nosso encontro, que ela aceitava, que ela estava aberta a essa providência de Deus. E foi nesse ínterim que o anjo São Gabriel aparece para Nossa Senhora. Na sua oração, o anjo São Gabriel revela para ela a escolha de Deus. Deus te escolheu para ser a sua mãe. Nossa Senhora não duvida, mas Nossa Senhora indaga. Nossa Senhora quer se certificar de que aquele enviado vem de Deus e que não é fruto do engano do demônio. O demônio está sempre à nossa volta, sempre tentando nos iludir com aparência de santidade, com aparência de anjo de luz, quando na verdade é um inimigo de Deus. Então Nossa Senhora faz uma pergunta: como acontecerá isto se eu não conheço varão? Se eu não sou, se eu sou diferente das outras mulheres, se eu prometi a Deus guardar a minha virgindade e eu senti que Deus acolheu a oferta que eu fiz, algo extraordinário naquele tempo, já que era sinal da bênção de Deus ter uma família e ter uma prole abundante. Mas Nossa Senhora sentiu-se movida
pelo Espírito Santo para fazer essa consagração. E encontrou São José, alguém que compartilhava da mesma vontade, alguém que Deus havia tocado no seu coração também, e os dois haviam feito aquela promessa de continuarem castos, de viverem para Deus até o fim das suas vidas. Nossa Senhora pergunta: como se dará isso? Se Deus aceitou o meu propósito, como pode agora Deus me chamar para ser mãe? E o anjo revelou para ela: o que vai acontecer contigo vai ser fruto da graça, vai ser fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Nossa Senhora, então, quando ela se certifica que vinha de Deus aquela mensagem, imediatamente ela dá o seu sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse primeiro episódio da Anunciação, que São Lucas conta com tantos detalhes, esse mistério nos mostra Nossa Senhora como uma mulher que sabe escutar, como uma mulher que sabe discernir, uma mulher que sabe ter a coragem de se lançar nos braços de Deus. A nossa oração, ela tem que ser um diálogo com Deus. A nossa oração, ela não pode ser só monólogo. Evidentemente que ninguém vai escutar voz nenhuma, mas nós temos que estar abertos a Deus que nos fala com inspirações no íntimo do nosso coração. Estar abertos à escuta, estar abertos ao discernimento. Quem reza procura sempre discernir as coisas. Quem reza sempre procura ver se os caminhos que ele está tomando levam a Deus. Quem reza consegue identificar aquilo que não está bem daquilo que é correto. Quem reza faz como Nossa Senhora, sabe ser disponível, se entrega. Ela não sabia o porto de chegada, ela sabia apenas que ela seria a mãe do Filho de Deus feito homem, mas todo o resto era um mistério, todo o resto permanecia obscuro. Logo depois que Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo, Nossa Senhora parte com pressa, diz o Evangelho de São Lucas, para uma aldeia chamada Ain Carem, que era onde morava sua prima Isabel, porque o anjo havia dito para ela que sua prima estava grávida. É muito interessante a gente ver como uma pessoa que reza, ela consegue entender a vontade de Deus com os mínimos, vamos dizer assim, as mais suaves vozes. O anjo não disse para Nossa Senhora: Deus quer que você vá servir a tua prima Isabel. O anjo apenas revelou: tua prima Isabel está grávida, ela vai dar à luz ao precursor do Senhor. Mas Nossa Senhora, ela lê nas entrelinhas. Quem ama não precisa de muitas palavras. Com apenas o olhar, já conhecendo bastante a pessoa, ela sabe o que lhe agrada, o que não lhe agrada, o que ela precisa. E assim Nossa Senhora com Deus. Por ser uma alma de oração, Nossa Senhora sai do seu comodismo, Nossa Senhora se compromete com servir o outro. A oração, a vida espiritual, a nossa união com Deus nunca nos fecha. Nós nunca estamos olhando só para nós mesmos, mas a nossa oração nos empurra para fora, para sairmos de nós mesmos, para sermos capazes de viver o amor para com Deus e o amor para com o próximo. Já que é essa a vida de Deus. A vida de Deus se resume em conhecer e amar. E assim, quanto mais perto de Deus, mais somos empurrados a amar, mais somos empurrados a sacrificar a nós mesmos para fazer o bem para o outro. E ao se encontrar com Santa Isabel, Nossa Senhora canta esse hino tão belo que nós cantamos há pouco, quando o padre incensava o altar, o Magnificat, palavras de ação de graças, de gratidão a Deus. Nossa Senhora reconhece que Deus fez coisas grandes nela, mas que aquilo tudo não é porque ela era especial, mas porque Deus olhou para ela com misericórdia.
e ela devolve tudo para Deus. Caríssimos irmãos, um dos defeitos da nossa oração é que nós temos listas intermináveis de pedidos. E quantas vezes voltamos pouco para agradecer? Quantas vezes colocamos diante de Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que nós temos, pelo dia que Deus nos deu, pela família que Deus nos deu, pelos amigos que Deus nos deu, porque Ele, na sua providência, guia os nossos passos e vai nos levando em direção à vida eterna. No nascimento de Jesus, nós vemos Nossa Senhora rezando, uma oração contemplativa. Diante do nascimento do menino, que acontece quando tudo estava meio fora do lugar, segundo a nossa lógica, estava tudo fora do lugar, porque estava tudo preparado em Nazaré, a casinha, as roupinhas, e de repente, para o recenseamento, eles têm que ir correndo até Belém, que é a cidade de Davi. Jesus é da descendência de Davi, vai se cumprir a profecia de que o reino de Davi não teria mais fim. São José e Nossa Senhora veem nisso a vontade de Deus. A oração revela para eles que aquele era o desígnio de Deus. E sem reclamar, sem murmurar, eles partem até Belém. E lá, não encontrando lugar nas casas, nas hospedarias, uma gruta serve para abrigar a Sagrada Família. E é ali que Jesus vem ao mundo. No presépio, vemos Jesus menino, um bebezinho frágil, que é ao mesmo tempo o Filho de Deus, feito homem, o Senhor de todas as coisas. O que não podemos imaginar que aconteceu naquela noite do Santo Natal. São José e Nossa Senhora, tomados de estupor, contemplavam em silêncio aquele acontecimento. Existem momentos da nossa vida que na nossa oração nós não temos nada a dizer, a não ser nos curvarmos diante de Deus, nosso Senhor. Quando Jesus já tinha 12 anos, Jesus, ele vai ficar para trás, lá no templo. Eles foram para cumprir a lei, e Nossa Senhora e São José procuraram um menino aflitos. E aqui nós aprendemos como a oração de Nossa Senhora foi uma oração angustiante, naqueles momentos, até saber onde estava o menino. Mas São José e Nossa Senhora se calaram diante de tantas perguntas que eles tinham naquele momento. O que terá acontecido? Será que não fomos dignos de custodiar o Filho de Deus feito homem? Será que fizemos alguma coisa? Será que Deus já não precisa de mais de nós nos seus desígnios? São José e Nossa Senhora vivem aquela angústia no coração, mas fazem o que eles tinham que fazer. Diante daquele momento que faltam respostas, eles só podiam fazer uma coisa: procurar. Caríssimos irmãos, quantos momentos da nossa vida que a gente não tem resposta? Quantos momentos da nossa vida que nós gostaríamos que num golpe viessem ali todas as respostas, tudo se resolvesse, tudo se realizasse, mas Deus não quer assim. Deus, nosso Senhor, quer que nós façamos o que nos cabe, o que está à nossa mão, e que o resto nós saibamos esperar. Nós saibamos esperar o tempo de Deus, que não é o tempo dos homens. Nós vivemos num mundo agitado, num mundo de uma velocidade frenética, e temos essa dificuldade de saber esperar, de ter paciência com as nossas limitações, com os nossos sofrimentos. Depois vemos Nossa Senhora rezando, intercedendo nas bodas de Caná. Diante da falta do vinho, Nossa Senhora não quer que aquele casal passe por nenhuma vergonha, que nada possa embaçar aquele momento de alegria, aquela família que começava a sua jornada. E então Nossa Senhora intercede por eles. Nossa Senhora pede a Jesus
que transforme a água em vinho. E acontece esse estupendo milagre. E aqui nós vemos em Nossa Senhora a oração que intercede. É obrigação nossa também de sermos intercessores, de trazermos para a nossa oração não somente as nossas necessidades particulares, mas nos lembrarmos dos outros, daqueles que precisam também da mão misericordiosa do Senhor. E por fim, a oração de Nossa Senhora na dor, no mistério da cruz, no sofrimento, no mal. Quando tudo parecia acabado, quando parecia que o mal tinha dado a última palavra, quando a maldade dos homens havia feito Jesus passar por todos aqueles tormentos, o que nós vemos na cruz? Nossa Senhora de pé. Nossa Senhora tinha o seu coração transpassado pela espada da dor, mas ao mesmo tempo ela estava aguentando firme. Por quê? Porque ela estava oferecendo a sua vida junto com seu filho, oferecendo Jesus e oferecendo-se com Jesus pela nossa salvação. E é nesse momento que a gente deve olhar e pedir a Deus força na hora do sofrimento. Quando a gente pensa que não tem mais forças, muitas vezes as pessoas se afastam de Deus, se revoltam, porque essas coisas acontecem. Mas tudo isso acontece dada a nossa limitação humana. Não temos como fugir da dor do sofrimento. Para que nós não padecêssemos nada nesse mundo, cada um de nós teria que ser Deus. Teria que ser capaz de identificar a nossa vontade com o fazer. E a gente sabe que não é assim. Muitas coisas a gente quereria, mas muitas coisas a gente não pode, a gente não faz e nunca vai fazer aqui nessa vida. Mas nós ficamos de pé, nós encontramos na oração a força, nós encontramos na oração o consolo, nós encontramos na atitude de Nossa Senhora um exemplo que nos arrasta. Nossa Senhora, durante toda a sua vida, ela não fez da oração somente preces que ela rezava. Nossa Senhora rezava os salmos, Nossa Senhora rezava na intimidade do seu coração, mas Nossa Senhora, ela fez da sua vida uma oração. Cada momento da sua vida, ela oferecia a Deus. Se ela disse sim para o anjo, lá na Anunciação, ela disse outros tantos sims durante toda a sua existência, durante cada minuto da sua história, ela disse sim. Nós talvez tenhamos uma impressão um pouco equivocada, quando a gente pensa que Nossa Senhora, por ser a mãe de Deus, por ser imaculada, de que tudo para ela estava sob controle, que tudo para ela estava ali dentro do seu poder. Quando Nossa Senhora viveu uma vida de fé, como cada um de nós, ela não sabia os passos da história da salvação. Ela conhecia, como qualquer outro judeu, as profecias que falavam do Messias, mas o que ela ia fazendo cada momento? Ela ia lendo aquilo que Deus ia falando com ela, cada momento, cada situação da sua vida. Logo assim que aparece o anjo, ela vai para servir a Santa Isabel. Quando está perto de nascer o menino, ela diz sim, eu vou para Belém. Quando ela chega em Belém, não tem lugar para ele, ela diz sim, o importante o menino tem, que é o meu amor e de José. Quando Nossa Senhora foge para o Egito, novamente ela diz sim. Quando Nossa Senhora volta para Nazaré, ela diz sim. E os 30 anos de vida oculta, que o Evangelho não nos conta, permanece aí nos arcanos do mistério da vida do Senhor. Em quantos momentos da sua vida cotidiana, Nossa Senhora diz sim. Na partida de São José, o seu arrimo, ela disse sim. E depois, o seu sim
mais belo e mais nobre quando ela oferece o seu filho. Então ela transformou a sua vida numa oração. E na verdade, caríssimos irmãos, é isso que nós somos chamados a fazer. No nosso dia a dia, nós temos momentos fortes de oração, que a gente reza o terço, que nós vamos à missa, que nós paramos para rezar uma determinada oração, mas nós devemos estar num contínuo conversar com Deus, cada momento, oferecendo a Deus, pedindo a Deus, consultando a Deus, colocando Deus na frente das nossas empreitadas, dos nossos desejos, das nossas realizações. Colocamos sempre Deus na frente, e dessa forma nós vamos fazer como Nossa Senhora. Nós vamos ser homens e mulheres realmente de oração. Nossa Senhora nos ensina a rezar, e ela, como mãe que é de cada um de nós, ela reza conosco. Nossa Senhora nos ensina a fazer da nossa vida uma verdadeira oração, uma oferenda a Deus. E é por isso que Nossa Senhora nos disse em Fátima: orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. E é por isso que nós precisamos rezar, para vivermos esses desígnios de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.